É uma longa história, mas uma história de sucesso, história de amor, história de Deus acreditar em nós. Tudo começou em 2007, quando nós estávamos numa conferência, num evento gospel, e ali nós recebemos a nossa primeira palavra, que Ele iria nos levar para as nações. E nós fomos nesse congresso a convite de um amigo da igreja, e lá Deus falou tremendamente conosco, e de uma maneira surpreendente Ele falou. Usou um senhor até que falava inglês, ele falou aquelas palavras para a gente, deu aquela profecia para nós, nunca tinha nos visto na vida, mas falou tudo em inglês e tinha um intérprete do lado. E aquilo que ele entregou para nós foi que eu estava grávida. Ele não sabia se era naturalmente ou se era espiritualmente, mas só sei que eu estava grávida, e grávida de um sonho de Deus. E esse sonho falava de que dos planos de Deus que Ele tinha para nós, mas que Ele ia nos levar para as nações, para nós ensinarmos a palavra nas nações. É só de dizer isso eu até me emociono mesmo, até fico arrepiada assim, porque lembra dessas coisas, não estava no script isso. Então, quando nós recebemos aquela palavra, nós ficamos muito impactados, porque era algo muito grande para a gente. A gente não esperava receber aquilo naquele momento. Naquele momento, para a gente, era tudo muito novo, muito embrionário, até pelo fato de que nós não nos víamos numa posição de missionários, de pastores. Nosso maior anseio naquele momento era servir a Deus e pronto. Mas naquele dia, Deus deu uma palavra muito forte para Elisiane. E a pessoa que entregou a palavra, disse que ela estava gestando, uma criança. Pronto, nós guardamos aquela palavra no coração, e além daquela que Ele nos levaria para as nações, guardamos aquilo no coração e fomos viver a nossa vida. Mas ao mesmo tempo nosso coração ficou exultante de alegria, de saber que Deus confiava na gente tão grande responsabilidade, tão grande tarefa, de tamanha responsabilidade. Então nós ficamos a princípio sem entender muitas coisas, e esperamos o tempo passar para Ele nos dando as confirmações. E nós vimos aquilo como um quebra-cabeças, na verdade. Que Ele ia nos liberando as peças, e nós, chegando num determinado momento, nós íamos juntar aquelas peças e aquilo tudo ia fazer sentido para a gente. Porque umas perguntas começaram a vir no nosso coração. Mas, Pai, nós vamos para as nações, tá bem, ok. Nós aceitamos essa palavra, nós recebemos essa palavra, mas para onde? Para onde que nós vamos? Nós sempre imaginamos, quando Ele falava que nos levaria para as nações, a gente pensava sempre em um país de língua inglesa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Inglaterra. Nós nunca imaginamos vir para Portugal. Veio no nosso coração a vontade de ir, ou a direção, a gente na época não entendia muito bem essas coisas, de ir até para a Inglaterra, porque sabíamos que lá o Evangelho estava muito... a gente sabia, notícias mesmo de igrejas fechando, virando boates, aquelas coisas, onde tinha nascido realmente o Evangelho, e aquilo estava se perdendo. Então o nosso coração começou a arder por isso, para ajudar a recuperar isso, a ajudar
aquela chama do evangelho que uma vez saiu de lá para as nações, para que retornasse para lá de alguma maneira. E nós nos dispusemos, mas para isso a gente tinha que aprender uma língua, tinha que aprender o inglês, né? Nós não podíamos ir de qualquer maneira. E o tempo foi passando, muitas coisas foram acontecendo nas nossas vidas, muitas palavras chegaram até nós e nós víamos como realmente um quebra-cabeça, porque não fazia sentido algum, né? Pessoas nos viam, olhavam para a nossa casa e diziam: essa casa aqui, essa casa maravilhosa que vocês têm, vocês não vão ficar aqui muito tempo. Vocês vão... Eu vejo muitas malas aqui no chão da sua casa. Aí a gente ouvia aquelas coisas e pensava: nossa, o negócio é sério mesmo, né? Deus está levando a sério mesmo, nós precisamos nos preparar. Mas na época também a gente não tinha nem noção como é que nós íamos nos preparar. E em 2009 o Márcio conheceu o Rema, conheceu o Ministério Verbo da Vida através do Rema, e ele começou a fazer a escola. E ele formou em 2010 e logo após ele, eu também comecei a fazer o Rema. Porque ele chegava em casa todo empolgado, me contando das aulas, e eu ficava meio assim, poxa... não tinha noção, na verdade, porque é só quando você tem esse contato direto com a palavra da fé que você tem a verdadeira noção do que é, né? E ele vinha me contando e eu ficava, e aí? Né? Não entendia quase nada. E ele muito empolgado, muito impactado com tudo, até que uma vez ele me levou a uma aula com a Carminha Escorel, nossa querida professora que já partiu para o Senhor. Ela deu uma aula, não sei se foi uma aula demonstrativa, a respeito de família cristã. E eu tive aquele primeiro contato efetivamente com a palavra da fé, né? E eu fiquei impactada com o testemunho daquela mulher. O testemunho dela mexeu muito comigo. Então, comecei a frequentar as aulas e tudo, fiz algumas amizades preciosas que eu levo até hoje comigo. E eu lembro que o pastor Marcelo, ele sempre que me via, né, que nos via, ele queria ir atrás da gente, e queria abraçar, dizer que amava a gente, e eu sem entender aquilo, né, e meio que repulsando mesmo toda a aproximação por causa das frustrações, das decepções que a gente já tinha passado. E quando eu o via lá no Rema, eu corria dele. Eu me escondia literalmente, porque eu não queria que ele me visse para vir me abraçar, para vir me amar, não queria mesmo. E eu lembro também que o pastor Anderson, sempre também quando via a gente, dizia: vocês têm um chamado em Deus, hein? E aí, por que vocês não vêm pro Verbo da Vida? Vem pro Verbo da Vida. Aqui, Verbo da Vida o quê? Eu falava comigo, né? Não vamos mexer com isso não, gente. Deixa a gente quieto. Deixa a gente com as nossas feridas aqui, as nossas decepções. Era mais ou menos assim. Então, quando foi no segundo ano, na matéria Manifestações do Espírito, eu tive o meu primeiro impacto mesmo com a palavra, né, com a professora Dani Cavalcante. Ela falou uma palavra ali que mexeu muito comigo, um versículo na Bíblia que mexeu muito comigo e tocou naquela ferida, sabe? Foi como se fosse um bálsamo naquele ponto, só que só Deus conhecia, só Ele podia fazer aquilo, só Ele. Então aquilo eu desmontei, comecei a chorar muito. Depois eu procurei a professora Dani, né, e compartilhei com ela algumas coisas e fiquei muito impactada, saí muito impactada daquela aula, e desde aí eu comecei a amar o Rema, eu comecei a sugar tudo que aquela escola tinha para oferecer, né? E realmente a minha vida começou a ser mudada, começou a ser transformada. Começou primeiro a sarar as minhas feridas, sabe? A me mostrar muita coisa que eu não conhecia. Eu que nasci no Evangelho, né? Conhecia já a Bíblia, pelo menos pensei que eu conhecia, porque até então eu pensei que eu era crente.
E com o Rema, com o contato que eu tive com o Rema, eu vi que isso não era verdade. Eu comecei a conhecer realmente a palavra da fé, aquela palavra revelada, que começou realmente a mudar a minha história, a minha vida. Nós começamos umas reuniões na nossa casa. Nós até nesse ano, em no próprio ano de 2011, em outubro de 2011, nós decidimos que nós entendemos a parte de Deus, na verdade, que o Verbo da Vida era o nosso lugar, era a nossa igreja, que nós tínhamos que estar naquele lugar, naquele tempo, né? 2011 isso. Então nós começamos a frequentar lá. Eu também já comecei a frequentar, meio que também sabia que era ali, mas eu ia aos cultos meio que também, sabe, com aquele peso, não sabendo muito bem o que estava acontecendo. Eu lembro que eu chegava para o pastor Marcelo e dizia: pastor Marcelo, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo com a gente. Meio que assim, eu estou aqui mesmo por obediência, né? E ele só falava assim: minha filha, não interessa, eu te amo. E ele sempre nos abraçava no final do culto e nós sentimos aquele amor mesmo, né? E depois, uns 6 meses, nós começamos a ter a certeza, nós íamos com prazer na igreja e começamos a sentir mesmo que era o lugar certo, na hora certa de nós estarmos. E quando eu já tinha começado a fazer o Rema em 2011, a gente já tinha uma viagem marcada para Portugal. Nós íamos acompanhar um pastor amigo nosso nessa viagem e dar um apoio para ele, tudo. Ele chamou a gente para ir junto. Eu falei: vamos. Nós falamos: vamos. A gente não conhece Europa ainda, né? Então era a nossa oportunidade de passear também e fazer a obra de Deus. Em 2011 nós viemos a Portugal e nós ministramos em algumas igrejas. Nós viemos aqui com um amigo, um pastor itinerante, e viemos aqui ministrar em algumas igrejas. Olha que interessante. Nós estávamos hospedados numa casa aqui perto, em Vila Nova de Gaia, e fomos fazer uma caminhada na praia. E quando estávamos ali naquela caminhada, eu estava olhando assim para aquele oceano, aquele mar maravilhoso, e Deus falou comigo muito forte, foi muito intenso aquela frase que subiu dentro de mim. Assim como as caravelas saíram dessas águas em direção ao Brasil, levando a minha palavra, é chegado o momento da minha palavra voltar para Portugal, para o avivamento que eu tenho para Portugal e para toda a Europa. E eu dou glória a Deus por ouvir aquilo. Eu falei assim: isso mesmo, Pai, manda os missionários. Né? Não imaginava vir para cá naquele momento. Mas voltamos para o Brasil. E quando voltamos para o Brasil, aquela palavra começou a arder dentro de mim de tal forma, intensamente Deus começou a falar: é para você aquela palavra. E voltamos então para o Brasil dessa viagem, voltamos para a nossa casa. E aquela palavra começou a arder no coração do Márcio. Ele começou a ficar bem assim, não é incomodado, mas ele começou a ser despertado mesmo por aquela palavra. Aquela palavra começou a queimar no coração dele. E ele começou a perceber que aquela palavra era endereçada a nós. Nós éramos essas pessoas que Deus ia enviar para lá. E aí ele compartilhou comigo isso e disse: Liz, olha, eu acho que essas pessoas que Deus falou somos nós. Ele falou aquela palavra pra gente, aquela palavra. E comecei a compartilhar isso com Lisiane se esquivando, porque nós não estávamos muito interessados em sair de Lagoa Santa naquele momento. Nós estávamos numa cidade que nós nos encontramos, estávamos muito bem profissionalmente, estávamos muito bem recebendo algumas novas instruções de Deus, e a gente não imaginava sair naquele momento. Mas a palavra de 2007 começou a
vir muito forte no nosso coração: missões. E a ida vinda para Portugal e retorno para o Brasil com essa palavra começou a arder dentro de nós, e nós começamos a compartilhar um com o outro, e a Lisiane falando assim: eu não vou sair daqui. Por quê? Nós estávamos numa casa nova, que ela tinha acabado de decorar a casa do jeito que ela sempre desejou, e ela não queria sair dali. Eu falei: o quê? Não, pra gente não é não. Eu tenho certeza que não é. Porque, irmãos, nós tínhamos acabado de nos mudar para nossa casa dos sonhos, que nós tínhamos comprado, que Deus tinha nos dado. Aquela coisa de mulher, né? A gente fez cozinha toda planejada, armários embutidos por toda a casa, sabe? A casa dos nossos sonhos nós conseguimos comprar. E eu já tinha colocado tudo no lugar, estava tudo no seu devido lugar. E quando ele me falou aquilo, eu falei assim: peraí, mas eu acabei de mudar para minha casa dos sonhos, como é que é isso? Não, Deus não ia fazer isso não. Quase que eu repreendi ele em nome de Jesus, né? E num evento que nós tivemos numa igreja, na Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte, o profeta que estava ministrando a palavra naquele dia, ele trouxe uma palavra muito forte para mim naquele momento. E uma palavra que para mim era uma palavra de confirmação. E Lisiane, ouvindo aquela palavra que ele trazia para mim, ela se rende a Deus e fala: Deus, eu me rendo. E eu me submeto àquilo que é a direção do Senhor para as nossas vidas. Mas, olha, não vou sair daqui eu não arredo o pé. Eu ainda falei com ele assim: olha, eu só saio daqui de Lagoa Santa se Deus aparecer para mim em pessoa e falar: vocês precisam sair daqui e ir para Portugal. É só assim, porque de outro jeito, você esquece, eu não vou. Aí ele só virou para mim e falou assim: olha, Deus está falando isso comigo. Se ele está falando comigo, ele vai falar com você. Tá bem, eu vou esperar. Eu vou esperar Deus falar comigo também, tudo bem. Mas assim, eu falei: Deus vai falar. Isso é coisa da cabeça dele, né? Pronto, aí fomos para esse encontro que teve lá na igreja com o profeta. E ele lá, e aí? Ele fazendo a pergunta para o Márcio, ele disse assim: e aí, você tem algum chamado? O Márcio falou assim: tem um chamado. E qual é o seu chamado? Ele falou: meu chamado é de pastoreio, eu tenho chamado de pastor e tudo. Ah, muito bem. E esse chamado, ele exclusivamente tem que ser aqui para o Brasil? Aí quando ele falou isso, gente, ele não estava falando para o Márcio, ele estava falando, na verdade, para mim que estava do lado dele. Quando ele fez essa pergunta, eu já desabei em choro. Eu já entendi, falei: pai, eu entendi tudo. Eu entendi tudo. E o Márcio respondeu: claro que não, né? Porque ele já tinha o chamado, ele já sabia que a gente ia para as nações, né? Para Portugal. E quando ele falou aquilo, eu entendi e eu falei: pai, eu me rendo à tua vontade, às tuas direções para nós. Se o senhor quiser que a gente vá para Portugal, nós vamos. E daí Deus começou a fazer a obra em nós, começou a nos preparar. Então, esse foi todo o processo do chamamento, né? Até nós definirmos que era Portugal, que era Porto, que nós deveríamos vir. E aí tem todo o contexto de preparação, né? E essa preparação, na verdade, ela começou antes mesmo de termos uma palavra final da cidade onde nós viríamos, né? Quando Deus pegou e abriu as portas para eu começar a fazer a escola bíblica que mudou nossas vidas. O Rema foi um divisor de águas nesse aspecto e transformou a vida, não só a minha vida, mas como a vida da minha família. Eu formei em 2010, 2011 Lisiane começou a fazer o Rema e 2012 ela se forma, e foi um tempo muito precioso. Por quê? Porque nós crescemos, nós vimos o avanço, nós vimos o crescimento do que essa palavra pode produzir na vida de uma pessoa que decide praticar a palavra.
E foi muito maravilhoso. Esse tempo foi precioso demais. Nós crescemos juntos, os nossos filhos começaram a ver, a perceber a transformação nas nossas vidas. Em 2011, nós chegamos para o Verbo da Vida. Eu já tinha feito Rema e estava apaixonado com a visão. E chegamos para o Verbo da Vida em Belo Horizonte. Porque na nossa cidade, em Lagoa Santa, que é a região metropolitana de Belo Horizonte, não havia Igreja Verbo da Vida. E nós, então, decidimos ficar congregando em Belo Horizonte, mas a distância era grande. E a gente só conseguia ir nos cultos dos fins de semana. Meio de semana era impossível nós estarmos lá. Então, foi aí que surgiu um desejo no nosso coração. O desejo de podermos começar uma reunião de oração na nossa casa. E fui compartilhar isso com o meu pastor, o pastor Marcelo. E quando eu falei sobre isso com ele, ele pega e vira para mim e fala assim: eu só estava esperando você tomar uma atitude. Em 2012, nós sentimos a inclinação no nosso coração de conversar com o pastor Marcelo, de começar uma reunião lá em casa, porque até então não havia nenhuma igreja em Lagoa Santa, Verbo da Vida. Então, quando nós fomos conversar com o pastor Marcelo, nós estamos com essa ideia de começar a nos reunir e tudo, pensando na possibilidade de fazer um ponto de pregação. O que o senhor acha? Ele falou assim, eu já esperava que vocês viessem me falar isso, porque eu já estava orando há muito tempo. Sempre quando eu ia em Lagoa Santa, eu impunha as mãos assim, em direção àquela lagoa maravilhosa que tem lá, e declarava que haveria uma igreja Verbo da Vida lá naquele lugar, né? Então, isso é só resposta de oração para mim. Vocês podem começar um ponto de pregação lá. Começamos então uma reunião na nossa casa. Éramos eu, Lisiane e mais 2 casais. Tudo começou ali. Daquelas 6 pessoas, mais os nossos filhos, é claro, vieram outros e foram chegando, a sala foi enchendo, e de repente já não se cabia mais a quantidade de pessoas dentro da nossa sala. Olha que coisa linda! Foi aí que nós pegamos e percebemos que nós deveríamos começar a orar por um lugar onde nós pudéssemos reunir como igreja. E foi assim, a gente começou dentro da nossa casa, na sala da nossa casa, nós começamos a nos reunir e chegamos a ter, entre pessoas que passaram por lá, umas 75 pessoas, assim, mais ou menos. Então, nós começamos a nos reunir na nossa casa e virávamos para Lagoa Santa, começávamos a declarar uma igreja e já naquela época nós já começávamos a declarar a respeito do Rema lá também, que iria ter um Rema lá também. Então, começamos a orar por esse local próprio e, enfim, achamos um lugar que antes abrigava uma floricultura. E lá tivemos o apoio do nosso pastor Marcelo, ele aprovou o lugar, começamos a fazer uma pequena reforma lá e começamos a nos reunir lá no lugar. Então, como a minha casa na cidade de Lagoa Santa é numa região muito privilegiada em termos de visibilidade. Nós moramos num lugar dos pontos mais altos da cidade, então nós víamos a cidade toda lá embaixo. Então todos os cultos nós chegávamos da janela da sala e levantávamos nossas mãos, impondo as mãos sobre a cidade, declarando que ali haveria uma igreja Verbo da Vida e também haveria um Rema. Meu Deus, que coisa gloriosa foi aquilo. Irmãos, isso tudo fazia parte de uma preparação para aquilo que nós viríamos a experimentar aqui na Europa. Coisas, detalhes que só mesmo o Pai, conhecedor do nosso futuro, sabendo do nosso futuro, poderia realizar. E em 2013 nós começamos a fazer a escola de ministros, que fazia também parte da nossa preparação. E nesse mesmo ano o pastor Marcelo levantou uma pessoa, que foi o pastor Alessandro e a Isabel,
que eram as pessoas que iriam nos substituir quando nós deixássemos a igreja. Nesse ínterim, nós já tínhamos também comunicado esse chamado para o pastor Marcelo, e em 2013 nós começamos a fazer a escola de ministros, e em 2014 esse casal foi levantado para poder já ir para Lagoa Santa, para poder ser preparado para assumir a igreja, né? Porque nós já estávamos em preparação para podermos vir para Portugal. Então foi assim. Em 2012 nós começamos esse ponto de pregação. Em 2013 nós já tínhamos uma igreja estabelecida. Em 2014 nós estabelecemos o Rema. Meu Deus, turma pioneira, que tempo glorioso! E durante esse tempo nós fomos nos preparando e preparando a igreja. Nós precisávamos levantar uma pessoa para ficar no nosso lugar, ali em Lagoa Santa. E assim, conversando com o pastor Marcelo enviou para Lagoa Santa aquele que viria a ser um dos meus melhores amigos e o pastor que iria ficar à frente da igreja. Pastor Alessandro Ribeiro e sua esposa Isabel. Casal maravilhoso, precioso, que foram inicialmente diretores do Rema e depois, com a nossa saída da igreja e vinda para Portugal, ficou como pastores em nosso lugar. Em 2015, fevereiro de 2015, dia 2 de fevereiro de 2015, a Igreja Verbo da Vida de Lagoa Santa nos enviou para Portugal. Nós pisamos aqui pela primeira vez em Portugal, já de mudança, de mala e cuia, como diz lá em Minas, né, com toda a nossa vida em 7 malas e um teclado. Viemos com nós e os meninos. Nós primeiro viemos para Lisboa, para quê? Para nos legalizarmos primeiramente e com o apoio do pastor Isaac, para conhecermos mesmo a cultura do lugar e começarmos a conhecer Portugal, né? E quando foi em agosto, finalzinho de julho, começo de agosto, nós viemos efetivamente para o Porto. Chegamos aqui, na verdade dia 1º, né? Nos enviou no dia 1º. Dia 2 nós chegamos no aeroporto de Lisboa. Frio! Saímos de mais de 30 graus para chegar aqui numa temperatura quase que negativa. Foi muito frio, Mas a gente estava feliz, a gente estava cheio de alegria, cheio de expectativas. Fomos bem recebidos pelo casal de pastores da Igreja Verbo da Vida de Lisboa, que nos deu todo o apoio naquele momento e somos gratos a Deus por esse tempo lá, mas sabíamos que o nosso tempo ali seria curto. No dia 2 de agosto do mesmo ano, já legalizados, viemos para a cidade de Porto. E aqui começou uma linda e maravilhosa história, onde Deus foi nos dando a oportunidade de conhecer pessoas e estabelecer a Igreja Verbo da Vida Porto. Então, porque o Porto era o nosso destino final. Por quê? Porque quando nós viemos para cá em 2011, Deus, assim, nos fez apaixonar por esse lugar, por essa cidade. Nós nos apaixonamos por Porto e entendemos que Deus estava nos trazendo para cá. É muito interessante ver isso no caráter de Deus, porque Ele tem um bom humor, né? Porque quando Ele nos trouxe para cá, Ele nos deu um aperitivo mesmo daquilo que nós iríamos viver anos depois, né? Então, inclusive, essa questão da gente ter ficado no mesmo lugar, no mesmo edifício, né? Que nós ficamos hospedados lá, nós estamos morando até hoje lá. E assim, numa praia que ficava lá perto, Ele nos falou, Ele nos comunicou o plano dEle, né, que Ele tinha a nosso respeito. Então nós vemos mesmo o bom humor do Senhor, né? Então, isso é maravilhoso.
E aí nós começamos a igreja do Porto, né? Quando nós viemos para cá. Então, eu trabalhei numa empresa lá no Brasil durante mais de 18 anos numa mesma empresa. Nessa empresa eu me formei profissionalmente, né? Eu tive um chefe, né? Na verdade um líder, a quem eu sou muito grato a Deus pela vida dele, e que ele me pegou, um menino sem muitas perspectivas profissionais, e fez de mim um profissional. Então nós trabalhamos juntos durante esse período todo. Primeiramente ele como meu líder, e depois que ele se desvinculou da empresa, ele montou uma distribuidora dos produtos da nossa empresa, e aí ele passou a ser meu principal cliente na Grande Belo Horizonte. Eu sou apaixonado por essa empresa até hoje, bem da verdade, e não saí de lá pela porta dos fundos. Tudo foi acordado com a empresa. No momento certo, eu sabia, porque sabia, que na hora que chegasse o momento, eu iria conversar com eles e eles iriam compreender o meu momento e iriam me desvincular da empresa. Pois foi exatamente assim. Quando eu fui conversar com o diretor da empresa, 18 anos não são 18 meses, é uma história de vida. Conversei com ele, expliquei para ele as minhas razões, e ele, pensando que eu estivesse indo para uma concorrente, não queria me desligar, e eu virei e falei assim: não, pode ficar tranquilo, eu não estou indo para a concorrência, eu estou indo para Portugal para poder cumprir um chamado de Deus na nossa vida. E ele falou assim: eu não entendo isso, eu não consigo perceber isso, mas eu vou fazer aquilo que você está me pedindo, eu vou te desligar. E me desligou com todos os meus direitos, com tudo pago certinho. Me deu oportunidades lá de treinar a pessoa que fosse ficar no meu lugar. E eu saí da empresa mesmo. Entre quando eu fiz o comunicado, eu fiquei aproximadamente mais uns 3 meses ainda na empresa, treinando uma pessoa, e saí da empresa no dia 13 de janeiro de 2015. Foi o tempo limite que eu precisava para poder dar entrada nos meus documentos, para fazer os acertos, fundo de garantia, aquela coisa toda. Então, foi tudo certinho, tudo bem organizado e do jeito que Deus tinha falado conosco. Nós não queimamos etapas, irmãos. Nós não queimamos etapas. Né? Isso foi uma condição que Deus tinha colocado no meu espírito e eu tinha determinado na minha vida que seria assim. Eu não iria forçar saídas, eu não iria forçar portas, nem para poder sair de um lugar e nem para entrar em outro. Né? Em todo o tempo foi assim. Um detalhe muito interessante, já não profissionalmente, mas que quando eu e Lisiane fomos conversar em Campina Grande com a diretoria do Ministério Verbo da Vida sobre a nossa vinda para Portugal, junto com o nosso pastor Marcelo, nós dissemos um para o outro, falamos da seguinte maneira: se eles disserem não, não está dito e não muda. Se eles disserem sim, o sim está dito e não muda. Nós não iríamos forçar barra para nada, mas graças a Deus, Deus em todo o tempo nos deu a certeza de que tudo seria da forma correta. E assim, tivemos o sim do ministério e viemos para Portugal. Processos de transição, tudo feito da melhor maneira possível, da forma mais organizada. Nós também começamos na sala da nossa casa. Nós começamos a nos reunir com uma família que hoje não está mais conosco, mas eles vieram do Rio Grande do Sul. E ali nós começamos, nossas 2 famílias, a nos reunir lá em casa, começamos os cultos lá em casa.
E depois disso, nós fomos para um hotel. Nós começamos também a nos reunir no hotel. Começamos a chamar as pessoas, começamos a divulgar o trabalho e ficamos lá no Hotel Ibis por 3 meses. E depois desses 3 meses, nós fomos para o nosso primeiro local da igreja, que fica lá em Canidelo, em Vila Nova de Gaia. E lá nós ficamos durante 1 ano como igreja. Nessa época nós tínhamos 5 famílias, nós nos reunimos com 5 famílias. Nós conseguimos nos reunir 5 famílias lá em Canidelo. Quando foi, depois desse 1 ano que passamos em Canidelo, nós viemos para Rua dos Vanzeleres, que já fica aqui no Porto, efetivamente. Mas aí, a partir daí, meu amigo, começou a bombar a igreja. Chegamos então em Porto. Aqui no Porto, quando nós viemos para cá, inicialmente a ideia era de Lisboa a gente começar a fazermos alguns contatos aqui em Porto. Mas só que devido a uma oportunidade que surgiu, nós viemos sem esses contatos. Nós mudamos para cá e não tínhamos contato de pessoas aqui. Então começou um trabalho da gente conhecer pessoas, né? Mudamos, nos estabelecemos num sítio muito agradável, num apartamento bom, mas não conhecíamos ninguém. E foi assim, gradativamente, conhecendo um, conhecendo o outro. Algumas pessoas chegaram, né? A princípio chegou um casal do Brasil, a quem nós somos muito gratos, temos muita consideração, vieram de Porto Alegre para morar até aqui perto aqui. E durante um tempo eles nos ajudaram muito. Nós começamos a congregar na nossa própria casa. Aquele processo todo de Lagoa Santa começou a se repetir, né? Ali dentro do nosso apartamento, começamos a fazer os nossos cultos ali. Eu, Lisiane, Arthur, Estevão, o Thomas, o gato. E esse casal, essa família, né? O casal mais 2 filhos. E depois, logo a seguir, nós alugamos a sala do Ibis, em Vila Nova de Gaia. E começamos a fazer ali os nossos cultos. Durante 3 meses ficamos ali. E depois de finalizar esses 3 meses, saímos do Ibis para uma loja onde nós alugamos também em Vila Nova de Gaia, e começamos assim nosso primeiro local aqui na região do Porto. Passamos ali 1 ano, e após 1 ano reunidos ali, nós fomos para a cidade do Porto. Chegamos finalmente na cidade do Porto, lugar que nós conseguimos, uma região estratégica, perto de metro, perto de meios de transporte e muito bem localizado, perto da Casa da Música, um ponto de encontro aqui em Portugal, uma praça maravilhosa chamada Praça Mouzinho de Albuquerque, e foi muito bom. Ficamos nesse ambiente 2 anos, até que a senhoria, dona do imóvel, pediu o imóvel e nós viemos para este imóvel onde nós estamos reunidos agora. E estamos aqui até hoje. As pessoas foram chegando, pessoas foram vindo de lugares, diferentes estados do Brasil, para nos auxiliar a trazer essa palavra para o povo português. E que também gradativamente foi chegando. Uma peça fundamental nesse processo foi o nosso querido pastor Augusto Souza, que é pastor da igreja Zoe de Lisboa, que nos apoiou o tempo inteiro, sempre nos incentivando, nos encorajando, nos apresentando pessoas, uma vez que ele é muito conhecido aqui na região, porque ele morou aqui na cidade do Porto, ele é dessa região. Então ele nos apresentou várias famílias portuguesas, que nos proporcionou essas conexões aí. Então foi muito bom
E as pessoas que vinham do Brasil vinham para nos ajudar. Então, pessoas de diversos lugares do Brasil chegaram com esse propósito. E a igreja, então, passou a ter gente para servir ao povo português e alcançar o povo português. O estabelecimento da igreja foi maravilhoso, mas ainda faltava uma coisa: o desejo no nosso coração de termos uma escola bíblica aqui para esse povo. Então, quando nós viemos de Canidelo para Vanzeleires, nós estávamos com 5 famílias. E assim que nós pisamos no porto, efetivamente, onde Deus tinha falado para a gente poder começar a igreja, aí começou a expandir a igreja, começou a chegar pessoas, assim como também Ele falou que faria. Começaram a chegar pessoas e a igreja chegou a ter 100 pessoas. A gente, assim, chegou a ter num culto 100 pessoas, foi maravilhoso. E ficamos lá também um tempo muito bom, quase 2 anos. E, enfim, viemos para 5 de outubro, que é onde nós estamos hoje. E hoje a igreja está uma bênção, está crescendo também. Depois que nós passamos por essa pandemia, ainda na verdade estamos passando, mas cremos que nós vamos sair lá na frente, muito melhores do que nós somos até hoje, porque só vai melhorar. Nós cremos assim. Aleluia! Que tempo glorioso! Finalmente chegou o tempo. Desejamos, apresentamos projetos, projeto ia, projeto voltava, e até que em 2019, 2020, nós tivemos a nossa primeira turma da Escola Bíblica Verbo da Vida aqui na cidade do Porto. A palavra da fé alcançou várias pessoas. Agora teremos a formatura. E agora a escola não é mais presencial, ela ganhou a Europa. Aquilo que era um projeto embrionário se tornou um projeto grandioso. Aquilo que era um projeto para Porto se tornou um projeto para toda a Europa. E hoje nós temos a Escola Bíblica Verbo da Vida online. Nasceu esse desejo de espalhar ainda mais a palavra no coração dos nossos líderes, dos nossos supervisores, pastor Gleison e Marina Cabral. Uau! Deus deu a eles uma visão ainda maior. A visão foi além do alcance. E assim a Escola Bíblica Verbo da Vida online foi para todos os cantos da Europa e já chegou em vários lugares do mundo. Olha que coisa linda! Então, essa é um pouco da nossa história, resumidamente, para que você pudesse conhecer um pouco mais. Já temos 5 anos de Igreja Verbo da Vida Porto. Bom, a preparação para vir para cá, não minto para vocês, foi um pouco dolorosa, porque nós tivemos que deixar para trás muitas coisas, a nossa casa, né, como eu já havia falado, a nossa casa dos sonhos, tivemos que vender tudo, doamos muitas coisas, então essa parte do desapego foi muito dolorosa para mim, mas o Senhor sempre, em todo tempo, me dizia que se Jesus, Ele conseguiu abrir mão da sua glória, de tudo que Ele tinha lá com o Pai, né, de desfrutar daquilo tudo, para se tornar homem como eu também conseguiria fazer esse desapego com as coisas que eu tanto gostava, tanto amava, com a cidade que eu sempre gostei de morar. Eu ia conseguir. Se Ele conseguiu, eu também ia conseguir. Isso eu tinha no meu coração. Então nós fomos vendendo as coisas, doando muitas coisas e nos resumimos a 7 malas e um teclado, como também já tinha falado anteriormente. E viemos, até os gatos nós tivemos que deixar para trás. Isso também foi muito, muito doloroso. Na época nós tínhamos 3 gatinhos e um cachorrinho. Não foi fácil, mas tínhamos a graça do Senhor em todo o tempo. Nossa adaptação teve 2 momentos cruciais. Primeiro, a chegada em Lisboa foi uma adaptação relativamente fácil. Por quê? Porque tinha uma igreja estruturada em Lisboa que nos acolheu e proporcionou um ambiente parecido com o que a gente tinha no Brasil. Mas quando nós viemos para cá, para Porto, foi muito tenso, foi difícil. Por quê?
porque nós não tínhamos ninguém. Os nossos filhos, que eram adolescentes ainda, sofreram muito aquele processo de solidão, de não conhecer, não ter pessoas, não ter os amigos por perto. Então foi um momento muito difícil. Inclusive, necessário foi o pastor Marcelo vir a Portugal para nos dar um suporte aqui, porque nós estávamos precisando. E graças a Deus pela vida dele, graças a Deus pela vida do pastor Anderson Lainer, que nos amaram todo o tempo, cuidando de nós no momento mais difícil que nós tivemos, que é esse momento da chegada na cidade do Porto e não ter um contato, não ter amigos ainda. Então a solidão foi muito difícil naquele momento. Bom, o visto, o Márcio deu entrada mais ou menos 3 meses antes da gente vir, que era o tempo determinado pelo consulado português, né? Nós reunimos toda a documentação que eles pediram, apresentamos no consulado e esperamos o prazo para eles retornarem com o visto missionário, que tinha que partir do Márcio esse visto. Para então ele vir com o visto e nós, ao chegarmos aqui, nós, de acordo com a legislação portuguesa, nós entrávamos com requerimento de um agrupamento familiar. E foi assim que nós demos prosseguimento Na verdade, nós conseguimos o visto para vir para cá. Uma coisa a gente tinha no coração. Se Deus estava nos enviando para cá, se nós tínhamos essa palavra, nós tínhamos que chegar aqui legalmente. E foi assim que aconteceu. Tivemos muitos desafios, mas o desafio cultural certamente foi muito grande. Porque, por mais que nós tenhamos nos preparado no Brasil, nós, ao chegarmos aqui, nos deparamos com uma realidade que ainda não tínhamos vivido. A língua, o português, é o mesmo, mas a cultura completamente diferente. E nós tivemos que aprender a conhecer o povo português de fato e de verdade. E foi maravilhoso, porque nós vimos um povo maravilhoso, um povo carente do amor de Deus e um povo extremamente acolhedor aqui no norte de Portugal. Olha, a adaptação também não foi fácil. Não foi nada fácil, porque a cultura é muito diferente, né? Como eu disse também, quando a gente está no Brasil, a gente não tem a mínima noção do que é morar em um outro país. Não é porque é Portugal, né? Em qualquer país você vai ter esse mesmo tipo de dificuldade, por causa da diferença cultural, da diferença de clima, né? Então isso tudo influencia. Bom, eu acho que o maior desafio para nós em todo esse tempo foi a solidão, porque nós viemos para cá mesmo para desbravar. A gente não conhecia ninguém aqui, ninguém mesmo. Então a gente teve que ir atrás mesmo de contatos, de pessoas, para poder fazer os contatos, para começar a igreja, convidar para nossa casa, o que também já era uma dificuldade muito grande, porque, segundo a cultura daqui, elas não têm esse hábito que o brasileiro tem de ir na casa uns dos outros assim, né? E ainda mais para fazer um culto de uma igreja, né? Que nem, entre aspas, nem existe. Então, nós tivemos que ir atrás mesmo de pessoas, mas mesmo assim, fora esse ambiente de igreja, a maior dificuldade realmente foi a questão da solidão, né? De não ter amigos por perto, de não ter para onde ir, com quem encontrar, com quem, sabe, desabafar até, sabe, com quem rir, com quem chorar. Não tinha ninguém. Então nós tivemos que mesmo esperar no Senhor as pessoas que Ele ia enviar para se juntar a nós na igreja e também fazermos amizade, para termos esse convívio, né, de amizade mesmo. Como que eu imagino? Eu só posso lembrar das palavras do Senhor que Ele tem para essa igreja, de inúmeras palavras que nós recebemos
todas tocam no mesmo ponto, que essa igreja vai ser uma das maiores de Portugal. Então eu estou crendo que essa igreja vai viver um tempo de abundância em todos os sentidos. Não só no sentido de número de pessoas, que nós sabemos que vai acontecer, porque Ele falou. Porque se Ele falou, vai acontecer, ponto. E nós pegamos junto nessa palavra, nos agarramos a essa palavra e cremos e confessamos como Ele falou. E nós cremos que essas pessoas vão chegar, mas não só em número de pessoas, mas no conhecimento da palavra, na fé. Essas pessoas vão crescer em todos os âmbitos. Financeiramente também, eu creio que um tempo de abundância nós vamos também viver nessa igreja. E o objetivo maior é fazer expandir essa palavra por essa cidade, por essa nação, pela Europa e pelas nações da terra. Esse é o grande objetivo. E dentro do tema que nós temos vivido esse mês, é que essa igreja, ainda que em número grande, nós vivamos em unidade, unidade de espírito, unidade na visão, unidade juntamente com o nosso pastor. Nós podemos ver com os nossos olhos tudo aquilo que Deus falou desde 2007 acontecendo, se manifestando. E mais uma vez nós podemos comprovar a palavra do Senhor, porque Ele é fiel. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. E eu creio, já foi uma frase, né? Eu creio que ainda tem muito mais para acontecer. Isso que arde no nosso coração. Eu imagino o verbo porto no futuro como eu vejo a minha família. Eu construí uma família e agora eu já começo a perceber que os meus filhos vão bater asa. Eles vão de encontro aos seus destinos. O verbo porto não foi construído, o verbo porto nasceu. E eu creio que o verbo porto é uma base, uma plataforma de lançamento de líderes para diversas nações e cidades da Europa. Então eu vejo a Igreja Verbo da Vida Porto como uma mãe de muitos filhos. O Verbo Porto é um lugar de transformação e de amor para com todos.